Olá, espero que estejam todos muito bem. A nossa aula de hoje vai ser sobre a cura da criança interior. E aí, você já ouviu falar essa expressão? Você precisa curar a sua criança interior ou a sua criança interna está ferida? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. É comum o adulto ter situações, ter questões, ter desafios na vida que ele não consegue resolver por ele mesmo. Esses desafios, conflitos, questões podem vir em forma de traumas, de fobias, de medos. A pessoa, o adulto, ele tem até consciência de que, por exemplo, ele não consegue falar em público, ele tem dificuldade, ou que ele tem medo de avião, ele tem medo de viajar de carro, ele tem medo de escuro, ele tem medo de barata, ele tem N medos. É comum ele contextualizar esses medos que ele tem, que vão gerar bloqueios e mesmo traumas em algumas áreas da sua vida. Mas ele não sabe, o adulto não sabe como resolver essas questões. E 90% das vezes, essas situações, elas estão na criança interior, na criança ferida desse adulto. Aí você pode me perguntar, ok, Cleis, eu sei, eu tenho consciência, e daí? Como que eu faço para me curar? Como que eu faço para acessar esse meu lado que eu não domino, que eu não controlo? Nós temos muito a tendência de saber tudo o que está nos acontecendo, o que é melhor, o que eu preciso fazer para resolver, mas eu não consigo resolver. Ainda ontem, numa das sessões, eu estava atendendo uma paciente e ela se queixava de um sentimento que é muito pertencente a ela desde muito tempo, que é o ciúmes. E conversando, apurando esse sentimento, porque nós precisamos apurar os nossos sentimentos. Ela disse o seguinte, eu sou ciumenta, e aí fomos ver o porquê desses ciúmes, onde que estava esses ciúmes. E na verdade, ao conversar, a buscar a fundo a origem dos ciúmes, não era ciúmes. O sentimento dela, o sentimento que domina essa pessoa é o controle. Ela nem sente medo de perder o parceiro, ela não sente medo de ser rejeitada ou de ficar sozinha. Mas quando ela não tem o controle sobre o parceiro, ela designava que era ciúme, mas não era ciúmes, controle. Então, entender a origem do nosso sentimento, não só a origem, mas apurar como é que nós chegamos a essa história, no caso dela foi controle, e não ciúmes. Quando ela não consegue controlar o parceiro, quando ela não consegue controlar aquela situação, ela achava então, de forma equivocada, que ela tinha ciúmes. E num determinado momento da sessão, como ela é muito racional, como ela é muito cartesiana, a dominância cerebral dela é o esquerdo, o lado esquerdo do cérebro, ela falou, mas isso eu já sei.
Isso eu já conheço. Eu disse para ela, então tá, se você já conhece toda essa história, se você já sabe, por que então você não resolve essa questão? O que te falta para resolver essa questão? Ela disse, não sei. E não sabemos mesmo, porque a grande parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos, estão arquivadas na nossa mente inconsciente, em que a mente consciente não tem acesso a esses arquivos. E esses arquivos funcionam por vezes como gatilhos em determinadas experiências de adulto pelas quais vamos passando. Esses gatilhos negativos surgem e nós podemos nos paralisar ou, diante de uma situação, não entender o que é preciso fazer. E se sabemos como fazer, não conseguimos executar o trabalho. Daí a importância de um profissional experiente que tenha conhecimento para fazer a cura da criança interna do adulto. Porque, na verdade, não são os pais ou seus pais que vão curar a sua criança interior. Quem cura a sua criança interior é o seu adulto. São recursos, sentimentos que ele vai oferecer para essa criança. E aí você pode me perguntar, eu tenho como? Sei fazer tudo isso, entendo tudo que você está falando, eu posso fazer sozinho? Não, você não consegue. Você precisa ser conduzido por alguém. É comum as pessoas participarem de cursos de imersão, de renascimento, e nessas dinâmicas, nessas estratégias, o adulto participante, ele vai até aquela experiência, ele faz uma regressão, né, espontânea, ele abre esse arquivo, ele libera as memórias do passado, geralmente da sua infância, e a dinâmica nesses cursos continua. Então, ele teve uma lembrança, por exemplo, de um medo de barata aos 6 anos de idade. Foi onde foi instalado o medo de barata. Bom, ele foi até os 6 anos, revisitou essa memória e a dinâmica prosseguiu. O que aconteceu com esse adulto? Ele continua regredido aos 6 anos de idade. Ele não venceu o medo da barata, mesmo que ele tenha consciência. Então, para fazer a cura da criança interior, precisa da condução de um profissional que vá fazer o passo a passo com o seu paciente, ressignificando essa experiência negativa. Esse profissional precisa, além do seu conhecimento, ter desenvolvido a sua acuidade para perceber que quando na sua frente tem ali o paciente e que ele está no estado de relaxamento, no estado de hipnose, o profissional precisa calibrar essas emoções e conduzir o paciente para resgatar, para curar a sua criança interior. É este o processo. E não tem realmente como você, sabendo da lógica, olha, eu tenho trauma, eu não tenho apetite sexual, eu não tenho libido, mas eu fui abusada na infância. Ok, você tem consciência, mas como você vai fazer essa ressignificação sozinho? Não tem como você acessar
Daí a importância de um profissional para te ajudar. Eu sou Cleise Souza, terapeuta sistêmica, com aplicabilidades em 15 fundamentos no método que eu trabalho com os meus pacientes. É um método breve de cura chamado MACE, Método Avançado de Cura Emocional. E se você que assistiu esse vídeo ficou tocado, ficou tocada e gostaria de desbloquear algum trauma, alguma fobia, ressignificar uma crença limitante, que você não consegue se livrar dela, você sabe que você tem isso desde sempre, e se você quiser passar pelo processo de transformação do desenvolvimento pessoal, eu estou aqui para te ajudar. Terei o maior prazer em te enviar um link. Você vai preencher um formulário, eu vou analisar o seu formulário, vou fazer o seu audiodiagnóstico e, se você achar por bem, vamos trabalhar. O processo é em 6 sessões, é um processo breve. Nós vamos curar a sua criança interior, aplicando também outras técnicas, outras estratégias para que você possa atingir níveis mais elevados no seu desenvolvimento pessoal, profissional e emocional. Te encontro no próximo vídeo e, por favor, se inscreva aqui no canal do YouTube para que outras pessoas também possam usufruir desses conteúdos. Gratidão. Tchau, tchau.